Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para a repercussão do jogo aberto, a vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba, né? Com o gol do Joshua, você vai ver ele se rendendo aí, rasgando elogios ao jovem garoto do Flamengo, 17 anos apenas e já decidido um jogo grande, né? Jogo grande porque a Copa do Brasil é mata-mata, embora seja um time de menor expressão, mas ainda assim foi o gol da partida que decidiu e você vai ver Renata Fã, Cicinho, entre outros, falando aí sobre essa nova joia do Flamengo que agora está sendo a sensação da semana, né? Joshua, vamos ver. Créditos na descrição, fica até o final para você não perder nada. Vamos lá. O Vasco da Gama e Flamengo jogaram fora de casa. Botafogo da Paraíba, o jogo foi no Maranhão, recebeu um time bem modificado do Flamengo. O Mengão venceu por 1-0, graças a uma joia rubro-negra. Já o Vasco empatou em 1-1 com o Operário. O Rio de Janeiro. Uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. Essa é a família do jovem Joshua, de 17 anos, autor do gol da vitória do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Só tenho que glorificar a Deus, agradecer meu pai, minha mãe, minhas irmãs que estão assistindo de casa. É muito feliz, momento único na minha vida e inexplicável, só agradecer a Deus. O garoto fez a sua estreia nos profissionais na última noite e entrou na reta final do jogo, apenas 5 minutos depois. Ele aproveitou o rebote do goleiro Michael para completar para as redes. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos que foi o teu jogador na base e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado. Mas até chegar neste momento do jogo, o Flamengo sofreu mais uma vez com a imprecisão. Foram 24 finalizações no total, com 9 delas na direção do gol. O goleiro Michael apareceu algumas vezes. Em outras, faltou capricho na hora de definir, como nesse gol perdido por Michael. Apesar disso, o Flamengo venceu por 1-0 e, por isso, tem a vantagem de jogar por um empate no duelo de volta, que acontece no Maracanã, no próximo dia 21. Quem também entrou em campo na última quinta-feira foi o Vasco. Atuando em Ponta Grossa, no Paraná, o Cruz Maltino deixou escapar a vitória diante do Operário. O Cruz Maltino saiu na frente ainda no primeiro tempo com esse belo gol do português Nuno Moreira. Com pouca inspiração dos dois lados, o empate da equipe paranaense saiu na segunda etapa. Bosquilha arriscou de fora da área para deixar tudo igual. Final Operário 1, Vasco também 1. Na minha visão, a equipe começou bem, apesar do campo prejudicar um pouco o futebol. Para sair jogando, a gente ainda teve um pouco de coragem, jogamos os primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol a gente estava bem na partida, controlando o jogo, sem susto. A partir do momento que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender deixou de jogar, isso acabou fazendo com que o adversário crescesse dentro da partida. O Vasco teve um resultado que não era o desejado pelo torcedor, mas o Operário tem que ser respeitado, um time que no Campeonato Paranaense deu a sua cara. Ronaldo, a gente vê que agora, com o Felipe interino, sem um técnico definido, não sei se ele continua, se vem alguém, o Vasco está mostrando dificuldades tanto na Série A quanto na Copa do Brasil e vai enfrentar o Palmeiras no final de semana. E a gente eu pelo menos elogiei muito o Pedrinho também, falando que desejamos até boa sorte para ele como presidente do Vasco, foi lá, mexeu na ferida e tal, mas está errando muito com o time também. A verdade é essa, colocar o interino num momento como esse, ainda mais conturbado, vai ser difícil depois puxar essa rédea aí. Então ele sabe disso também. Agora, o erro está caindo em cima do Pedrinho, que mexe no momento errado. O próprio Carille, quando esteve lá, também comprou a briga, falando que precisava contratar, mas a gente está vendo que necessita de contratações urgentemente o Vasco. E o Pedrinho tem que se mexer. O Pedrinho é extremamente inteligente, competente, é um cara que falar sobre futebol com ele é uma aula.
e eu já trabalhei com o Pedrinho, eu tenho uma admiração profunda pelo que ele foi no futebol, só que agora é outra função. Ele sabe que não é fácil ser presidente, ainda mais de um clube que vem em crise há muito tempo. Ele ganhou também uma herança, Edu, não é de hoje que o Vasco vem apresentando problemas. Na Copa do Brasil agora joga em casa, acho até que pode passar, mas é um adversário duro. O Bosquilha, que fez o gol do Operário, já jogou em grandes times como o Inter, São Paulo, enfim, não vai ser fácil para o Vasco. Não vai ser, Renata, até porque a gente viu que nos jogos o Vasco tem muita dificuldade, primeiro, para fazer gol e depois com facilidade de tomar gols. Então, acho que esse equilíbrio ainda a equipe do Vasco não adquiriu ainda, né? Não conseguiu com o Carille, não sei se vai conseguir agora com o Felipe, até porque a gente vê que os jogadores do Vasco não sabem o que fazer dentro de campo em alguns momentos. E isso acaba dificultando também. E aí vai depender da individualidade do Verratti, entendeu? Para fazer gol, né? Então são coisas que o Vasco tem que prestar atenção, não pode brincar no Campeonato Brasileiro, né? Vai pegar o Palmeiras, como você bem disse, no final de semana em Brasília. Então, de repente, uma derrota pode colocar o Vasco numa situação diferente no Campeonato Brasileiro. E esse resultado fora de casa, se a gente for ver, um empate 1-1, não foi de tão ruim assim. Agora tem que ganhar em São Januário. Bom, agora eu quero falar do Flamengo também, Cicinho, porque a escalação inicial do Felipe Luiz, reservaça. Goleiro reserva, laterais reservas, zaga reserva, meio-campo reserva e o ataque reserva. Depois ele coloca alguns titulares no segundo tempo, já mais descansados. E não foi simples. Um ferrolho, uma defesa bem armada do Botafogo, que jogou lá no Maranhão e que deu dificuldades. Aí um garoto, uma joia da base, o Joshua, não é? Aparece e define o resultado em 1-0. O Felipe Luiz, ele é um cara extremamente estudioso, né? E isso daí não adianta, não precisa nem a gente ficar falando. E é impressionante a postura do Flamengo. O Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba, que é um bom time, teve inúmeras oportunidades de fazer gol. O Michael perdeu esse gol aí, o Bruno Henrique perdendo gols. E o raio sempre caindo lá na Gávea, né? Impressionante. E eu estava assistindo esse jogo, e quando eu vi um menino de 17 anos substituindo o Gonçalo Plata, né? Esse é o nome, que é um jogador da seleção equatoriana, se eu não me engano. Sim. Titular. Um menino de 17 anos, o Felipe Luiz, a torcida querendo ver gol. Eu pensei, só faltava esse menino entrar e fazer o gol. E foi o que aconteceu. E assim, se você analisar, o gol tá vazio, mas também não é um gol fácil de se fazer pela condição do gramado, né? O goleiro rebate, a bola poderia ter pego na canela, mas você vê a confiança que o treinador transmite para os atletas e foi presenteado. Aí o menino, aí você vê a alegria, a gente acompanhando as reportagens, vê os familiares, né, chorando. A gente se emociona porque nós também começamos e sonhávamos em ser um jogador. Imagina fazer o gol pro primeiro jogo, fazendo gol, no Flamengo. O meu desejo era não errar no primeiro jogo. O menino estreia fazendo gol. Teve gente que estreou, vai pro 14º. Tem gente estreando até hoje. Não faz gol. Você tá falando de quem isso aí? De um jogador aí que veio um medalhão aí. E pensa no Felipe, ele teve que abrir mão do Olacian, que já fez gol em outro jogo, o Guilherme, mas ele conhece esse grupo, ele tá de olho. Como ele foi técnico do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo, então ele sabe como é que a base funciona, quem tem mais potencial. E ele comentou até que já armou muitos times para que o Joshua fosse o destaque, para que o time jogasse em função dele. É um camisa 10, seria um substituto do Arrascaeta. E foi muito bem fazendo gol. O mais interessante, acompanhando o jogo do Flamengo, Renato, é porque quando você joga, principalmente assim, contra esses times adversário que tem a massa de torcedores, o Flamengo ele segurou o ímpeto com um time reserva, ok, é um time de primeira divisão, né, contra uma outra equipe inferior, mas segurou esse ímpeto, né? Jogando bola, a equipe o Zago, reserva. Né, o Zago. Os caras, como treinam junto, né? Que são reserva, então já tá ali adaptado. Os caras têm ideia de jogo, né? Todo mundo que entra sabe o que tem que fazer dentro do campo, né, Renato? É isso que é gostoso de ver o time do Flamengo.
O Flamengo é uma pedra no sapato de todo mundo no futebol brasileiro, que é um time de qualidade absoluta. E agora a gente fala de Liga. Você poderia lembrar lá, Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile no Maracanã. Eu me esqueço quem é o autor, porque eu lembro só do João Nogueira interpretando. Wilson Batista, muito obrigado. O prof já me presenteou com um CD maravilhoso do Wilson Batista. Qual é o nome do menino? Joshua, né? Joshua, 17 anos, fez o gol da vitória do Flamengo. Vamos ouvir o Joshua, que antes de ser jogador no profissional, já tinha sido jogador do professor Felipe Luiz, lá no Sub-17. O professor já conhecia o Joshua. E o Joshua, claro que se emocionou. Hoje deve ter festa na família. Você não viu o vídeo? No bairro que ele mora. O vídeo da família dele comemorando o gol? Ah, eu não vi. Os caras fizeram uma selfie lá, um negócio enlouquecedor. Os caras pulando por cima do outro. Eu juro que eu não tinha visto, então eu acertei. Procure ver. Tem que ter. Imagina se o seu filho, o seu sobrinho, chega lá e faz o primeiro gol no profissional, num grande clube, uma camisa como a do Flamengo. Eu faria uma festa na minha casa. Vamos lá ouvir então o Joshua e também o Felipe Luiz. Felipe é um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque foi meu treinador no Sub-17 e me conhece muito bem. Então ele me deu essa oportunidade, eu fui feliz e aproveitei muito bem. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem. Tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. Eugênio Leal. Aumentou a responsabilidade do garoto. Joga na posição do Arrasca. É uma vantagem do Felipe Luiz por ter participado. Que gol que perdeu o Michael, né? Por ter participado da base do Flamengo. Então, a molecada que sobe, é claro que ele não ficou tanto tempo assim, né? Sub-17 passou pro Sub-20 e tal, mas ele chegou a trabalhar com esses garotos. Então, quando chega o jogador, não é um desconhecido para ele, assim, meu Deus, esse jogador faz o quê? Como é que ele joga? Qual é a característica? Não, ele já sabe. Não, esse menino, inclusive, trabalhei, desenhei jogadas para ele, pela movimentação. Então, ele sabe a possibilidade que lhe dá um menino como o Joshua e outros que são da base e que são aproveitados, eventualmente, no time profissional, em circunstâncias como a de ontem, né? Que o Flamengo jogou com o time reserva. E aí, quando vai mudar, quando vai fazer as substituições, ele até coloca alguns titulares, mas também vai aproveitar um pouco da base. E a gente já viu esse ano um outro jogador da base que tem aparecido bem no time, o Wallace Ian, né? Que chegou a fazer gols e tal. Mas ontem foi a vez do Joshua. É importante entender que essa garotada tem que ser tratada com muita calma, pezinho no chão, um pouquinho de cada vez, porque há um risco enorme de você queimar esses jogadores. Amanhã ou depois o garoto joga mal, perde um gol, tarará, já querem queimar e dizer que não serve. Então, calma. Mas o Lohan passou por um processo como esse. O Lohan, no passado, foi um jogador importante para o Flamengo durante a Copa América, onde o jogador bons jogos, né? Fez bons jogos, fez gols, renovou contrato, fizeram uma grande festa com ele lá na Cidade de Deus, de onde ele é. E, de repente, esse ano, devolveram ele para a base. Isso aí tudo pode causar um problema que dificulte depois a sequência de trabalho do jogador. Então, com muita calma, muito legal que o Joshua tenha feito o gol ontem, que deu a vitória ao Flamengo, mas não dá para também jogar muito confete em cima para não atrapalhar o próprio jogador, o futuro dele. Professor Celso, ele fez... quando o clube, por exemplo, ele tem esse negócio de ter que mesclar muitas competições, etc e tal, ou às vezes por lesões, desfalques, e ele se vê obrigado a usar, né, a colocar no time garotos da base, quando você tem um trabalho bom de base, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, ou do próprio São Paulo, a gente tem visto,
né, um cenário semelhante com o Lucas Ferreira? É isso, Ferreira. né? O Lucas Ferreira e outros jogadores. Os Alves e vai. É a oportunidade para esses garotos mostrarem que tem capacidade, né, professor? Ainda mais quando não é por acaso, né? No caso desses clubes não é por acaso. A própria entrada do Joshua ontem não foi por acaso. As entradas dele e do Juninho, que inclusive faz a jogada, né? A defesa do bom goleiro do Botafogo da Paraíba, o Michael, não fosse ele, o Flamengo teria aberto o placar. Inclusive, professor, não fosse ele, olha aqui. Ih, caderninho. O Flamengo teve 24 finalizações, dessas 18 dentro da área. Porque não é assim, chutou, mas chutou lá do meio da rua, não. 18 dentro da área. E aí, você falou do Michael, goleiro do Botafogo, do Belo. 7 defesas do Michael. O Michael ontem trabalhou, coisa. No dia do trabalho, ele trabalhou demais. O Flamengo teve 76% da posse de bola. E o Joshua colaborou com algo muito importante nesse time do Flamengo, não só nesse time do Flamengo, seja qual for o Flamengo que se coloca em campo, tá faltando um pouco mais de capricho nas finalizações. Né? Não tá vendo aí o Michael do Flamengo perdendo um gol aberto no primeiro tempo. Bruno Henrique ontem não fez uma boa partida. Foi substituído, então precisava alguém para fazer. Embora não tenha feito uma boa partida, é verdade, o lance do gol que o Michael perdeu foi todo construído pelo Bruno Henrique. Foi a grande jogada que ele fez na partida ali. E o Michael que tivesse perdido o gol, mas pelo menos tivesse chutado na direção do gol, porque havia ali 2 zagueiros em cima da linha. Se a bola bate no zagueiro, ok, não entra. Mas chutar para fora... Ele tentou tirar, né, pegar o cantinho e acabou errando. Mas o menino, pelo menos, já demonstrou essa qualidade e é muito legal a integração, né? A primeira pessoa que ele vai abraçar é o Filipe Luís. E a gente percebe a felicidade não só de quem estava no campo, mas também no banco, fazendo aquela festa com ele, todo mundo batendo na cabeça do moleque, meio que um batismo. Um carinho muito grande de todo o elenco, não é só o Filipe Luís, o elenco entende quem é esse menino, né? Claro que é muito cedo, mas ele já entrou com estrela, cumprindo o que o Flamengo precisava nesse jogo, precisava de uma vantagem pelo menos mínima, para jogar mais tranquilo, até em termos de escalação. Não creio que o Botafogo vá proporcionar muita resistência jogando fora de casa. Ontem também não estava em casa, né? São Luís do Maranhão não é a sede do Botafogo. Como é que é o apelido que o Eugênio falou? É Belo? O Belo. O Botafogo da Paraíba é o Belo? Tu és o mais belo e glorioso e enches de alegria o seu povo. Na transmissão o pessoal falou, era um dirigente do Botafogo, que num jogo qualquer ali, depois de um lance que ele gostou, ele gritou, Belo, Belo, aí ficou o Belo. Prof, Belo. Mas o Joshua mostrou estrela, mas você sabe que tem um jovem que me encantou mais. Qual jovem te encantou mais? João Vitor, zagueiro do Flamengo. E jogou, inclusive, mais tempo, né? Não, e o João Vitor não foi muito testado como um zagueiro, de fato, né, na marcação, em recomposição, em conseguir ali dar botes, porque o Botafogo jogou mais no seu campo defensivo. Mas em algo que o Filipe Luís valoriza muito, que é o zagueiro que sabe construir, o João Vitor foi muito bem. Outro camisa 10 da zaga. Não, pois é, com essa característica do Léo Ortiz, de bom passe, boa visão de jogo, de conseguir quebrar linhas adversárias, e com 18 anos, mostrando maturidade. É claro que jogar num time bem organizado facilita muito as coisas para quem está subindo da base, mas o Filipe Luís, ao falar sobre o Joshua, disse que o Flamengo ganhou um reforço, porque ele tem mostrado potencial nos treinos, por isso ganhou oportunidade no time principal, mas para mim o Flamengo ganhou 2 reforços. Além do Joshua, o João Vitor mostrou que tem potencial para ganhar mais minutos, não para ser titular, porque o Flamengo tem zagueiros mais experientes e melhores, né? Mais consolidados, como Léo Pereira, Léo Ortiz, o Danilo. Mas é até legal para o garoto ter esses companheiros ali para ele se espelhar, para ele aprender, né? Não é? Nos treinamentos, nos jogos. Para mim o João Vitor já ganhou o posto de 4ª opção para a zaga e tá ótimo para um garoto de 18 anos. O Filipe Luís já elogiou muito o João Vitor, o Filipe Luís também trabalhou com ele na base. E a vantagem, né, de ter um técnico que conhece bem a base do clube, sabe quem tem potencial, quando subir o jogador. Então o Filipe Luís... Cuidado que deve ter ao dar oportunidades e ao dar muita responsabilidade aos garotos, né, na hora certa, não é isso? E até fazendo uma boa gestão, porque no começo do ano, o Wallace Ian, que era o centroavante, e o Guilherme, que também é um meia, tinham mais oportunidades em relação ao Joshua,
mas nos treinamentos o Joshua se destacou mais e o Filipe Luís fez com que ele subisse nessa hierarquia. Ontem Guilherme e o Wallace não foram relacionados, mas o Joshua já ganhou espaço até mesmo do Matheus Gonçalves, que é um jogador que tem mais consolidado no time principal do Flamengo, mas hoje, se tiver ali uma ausência do Arrascaeta ou muitos problemas de desfalques, eu não tenho dúvida que o Joshua ganhou pontos para que o Filipe Luís confie nele para esse tipo de desafio, assim como o João Vitor. Então é mais o uso da base é mais um argumento que reforça a escolha pelo Filipe Luís, porque é um técnico que já conhece esses garotos e que, em comparação a um técnico estrangeiro, a um técnico mais cascudo e mais rodado, tem muito mais sabedoria e muito mais boa vontade em utilizá-los, e o Flamengo nesse ponto acertou. É uma evolução também de mentalidade do clube, de não só formar e vender, como o Flamengo tem vendido bem esses jogadores, mas que eles deem um retorno ao time principal, em que eles sejam jogadores mais utilizados e com maior minutagem. O Flamengo jogou ontem, obviamente, como visitante, né? A partida de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil. Os 2 próximos jogos também. Vai enfrentar o Cruzeiro no final de semana, Flamengo visitante, né? Mineirão. E depois vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Eu pergunto para os amigos e para vocês que estão nos assistindo, vocês têm ideia de qual foi a última derrota do Flamengo como visitante? Eu ia dizer, e agora perdeu a graça porque a tela mostra. Tá ali embaixo. Que o Filipe Luís não perdeu fora. Isso eu tinha certeza. Foi com o Tite ainda em setembro do ano passado. A última vez que o Flamengo perdeu como visitante foi em setembro do ano passado. Que coisa, hein? Tempo, hein? E além de não perder, tem demonstrado bom desempenho fora de casa. Inclusive variando o seu jeito de jogar. 13 vitórias e 6 empates em 19 jogos com o Filipe Luís. Nem sempre sobrando. A gente pode lembrar, por exemplo, aquela partida com o Grêmio em Porto Alegre, que o jogo pediu outra coisa e o Flamengo atendeu. Né? É um time muito constante fora de casa. Esse jogo com o Cruzeiro vai ser uma paradinha, viu? O Cruzeiro está se recuperando. A gente ainda vai falar de Cruzeiro aí. O Cruzeiro está achando um caminho. Então, só para completar a sequência do Flamengo. Cruzeiro, agora domingo, né? Central Córdoba, no meio de semana pela Libertadores. Esse é o jogo da vingança. Tem que tentar, né? Porque perdeu em casa, perdeu no Maracanã. Depois Bahia, LDU pela Libertadores e Botafogo pelo Brasileirão. Não tem moleza para ninguém, a sequência é dura para todo mundo. E a gente cobra, né, de todas as equipes. Principalmente para os adversários dele. A gente cobra de todas as equipes que tenham um padrão tático que funcione independentemente das escalações, de quando poupar ou não. E hoje o Flamengo do Filipe Luís tem um padrão muito bem definido. Tanto é que quando ele mexe em todo mundo, time totalmente reserva, o Flamengo, e com uma formação diferente, porque a formação do Flamengo parecia um 4-2-3-1, mas no fim das contas, por ter muitos atacantes, acabou sendo um 4-2-4. Então, com menos meio-campistas, com menos articuladores, e ainda assim, o Flamengo foi protagonista do jogo, o Flamengo criou 24 finalizações, o Flamengo teve a oportunidade de sair de São Luís com uma vantagem ainda maior. Então, por mais que tenha pecado na efetividade, não dá para se cobrar postura e padrão do time. Isso se manteve e mostra também como dá frutos ter um treinador que tem uma ideia bem definida de jogo. O Filipe Luís é isso daí. Desde que ele assumiu o Flamengo, ele falou: meu time vai jogar com a bola, o meu time vai ser agressivo, o meu time vai perder e pressionar para tentar roubar a bola logo em seguida. E isso se mantém independentemente dos jogadores que ele utilize. É claro que vai ter oscilação na temporada, é claro que vai ter jogo em que a bola não vai entrar como não entrou ontem, e isso é algo a ser trabalhado pelo Filipe. Não pode se conformar que o time crie e perca muitos gols. Mas, por outro lado, eu vejo que há um ponto muito positivo desse Flamengo, que é poder utilizar de fato o elenco, porque a base do time está muito bem consolidada. Então, a gente fala que os treinadores, às vezes, também não utilizam o elenco da melhor forma possível. Ontem, num jogo de Copa do Brasil, fora de casa, Filipe Luís fez o correto. Rodar os jogadores, e fica muito mais fácil fazer isso quando o coletivo responde bem, quando o time é bem treinado. É porque time que sabe o que o técnico quer e como quer jogar,
independe dos nomes dos jogadores. Isso acontecia com o Corinthians do Tite, quando muitas vezes fez bons jogos com um time considerado reserva ou misto. Acontecia em outros tempos com o São Paulo do Tele, quando tinha o seu expressinho. O banguzinho do Filipão no Grêmio. Quando você tem uma ideia de jogo, fica mais fácil você jogar com os não titulares. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, né, com o Felipão mesmo. Isso. Ele tinha 2 times, um time que jogava Libertadores, parou na semifinal quando foi eliminado por Boca Juniors, se não me engano, o Boca Juniors de Benedetto, em boa fase, né? E foi campeão com o time B. O time que a gente botava tinha menos Lucas fé Lima, foi o campeão brasileiro. Era o time B do Palmeiras, era Achou outro uma time. defesa. Tinha Lucas Lima, Daverson e Mike companhia. jogando muito. Mike. E achou a defesa do time reserva. Exatamente. Campeão brasileiro. O Felipe Luiz ontem fez uma crítica muito plausível à logística do jogo, porque houve a venda do mando de campo por parte do Botafogo para São Luís, e a gente sabe que o Flamengo tem uma torcida gigantesca no Maranhão, então a torcida lotou ali na recepção, hotel, e isso, pelo fato do Flamengo não ter se preparado para essa recepção, causou atrasos na chegada ao hotel, chegada do aeroporto, nos deslocamentos, e o Felipe falou, a nossa logística foi horrível, então é importante também o Flamengo se atentar para esses detalhes, porque isso interfere no período de descanso, de concentração dos jogadores, às vezes até mesmo na preleção do técnico, ele precisa fazer mais corrido ali porque houve esse tipo de atraso. Então, que bom que o Felipe Luiz é um cara preocupado com isso e tem tamanho suficiente, mesmo começando a carreira agora, pela experiência que ele teve de Europa, como um atleta profissional, de que isso faz a diferença. Tem impacto na sequência da temporada, não é no jogo especialmente de ontem, assim, mas no próximo jogo, por exemplo. E o Flamengo, quando foi mandante em jogos, ou visitante também, em casos parecidos, principalmente na gestão do Landim, esse era um grande gargalo, porque a gente cansou de ver imagens também e torcedores reclamando, os jogadores não pararam, porque houve atrasos também na chegada ao hotel. Então, o Flamengo precisa entender que a sua grandeza, que os torcedores, quando o Flamengo for jogar em outros lugares, até pela carência de não poderem assistir o Flamengo sempre, vão lotar, vão gerar esse tipo de aglomeração e se preparar para isso, para evitar coisas como aconteceram no Maranhão. Eu queria pontuar algo que diz respeito não somente ao jogo do Flamengo, mas a toda a semana de Copa do Brasil que a gente encerrou. E é isso aí, galera. Fica aí então, né, os parabéns pro Joshua, né? Eu particularmente não conhecia ele, né? Era um jovem aí que eu não tinha noção, né, de que ele era jogador do Flamengo. Não conhecia de fato, né? Não conhecia de fato. Às vezes a gente vê o nome ali nas reservas e tal, alguma coisa assim, mas realmente não conhecia. Mas parece, né, ele mostrou ter qualidade, ter frieza. O próprio Felipe Luiz, né, em entrevista, ele disse, vocês viram aí, que ele ficou emocionado, porque é um jogador que ele conhece bem, né, camisa 10, tem muita frieza, joga na posição do Arrascaeta. Isso é bem interessante, né? Então a gente fica contente porque sabe, né, como é difícil para um jogador ele conseguir chegar ao profissional, como é difícil para um jogador ter uma chance e fazer um gol, né? A gente viu pela família dele, né, que ficou bem feliz, né, bem emocionadas, porque ele fez um gol em um momento que se precisava, né, na chance que ele teve, né, nos primeiros toques ali, conseguiu fazer o gol. Isso deve ser muito bom, né, para a família, porque torce por ele, né, quer que ele seja feliz, quer que ele consiga alcançar os objetivos dele. Então, isso é muito bom, galera, é muito bom. Tirando a parte, né, esportiva, a gente sabe como isso é importante para a família do jogador, né, que sabe que como um jogador desse, né, como o fato dele se sair bem pode ser algo que seja benéfico para toda a família, né, porque todo mundo vai colher os frutos disso, né. Quando um jogador sai da base, quando ele consegue se sair bem, quando ele consegue ter mais oportunidades, ser vendido, a gente sabe que a vida, né, dos familiares muda completamente, né, principalmente dos familiares mais próximos, né, até de alguns parentes também, sabemos que eles ajudam muito. Então eles sabem, né, que isso pode ser o grande início, né, de uma nova jornada ali, né, porque isso coloca o Joshua principalmente já na mira ou nos olhos de clubes de outros lugares, né, clubes da Europa, Premier League, né, e sabemos que isso realmente acontece, galera. Não é aqui dizendo que porque fez um gol que agora é o craque, não. É porque realmente quando um jogador ele surge assim, decide uma partida para um grande clube do Brasil, pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser o Palmeiras, o São Paulo, qualquer time. Quando o jogador jovem ele
ele consegue ter um destaque assim automático, não tem como, né? Porque o Brasil é realmente uma vitrine aqui de grandes jogadores. Isso aí não é de agora, historicamente. Então, isso é um cenário que é muito comum. É muito comum. Então, por isso essa comoção, por isso essa felicidade, porque sabe que todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo ganha. O jogador que ganha uma certa notoriedade, passa a ser mais visto, passa a ganhar ali uma certa possibilidade, né, de ser vendido. A família fica feliz porque sabe que isso pode trazer uma melhora muito grande. O Flamengo porque sabe que está valorizando o jogador, está valorizando a marca. Então, se ele for vendido, o Flamengo também vai ser beneficiado de fato, né? E os outros clubes, né, clubes de fora que ficam observando isso, podem estar ganhando um jogador que futuramente pode ser importante, né? Pode ser um clube médio da Alemanha, um clube da Espanha, um clube da Premier League. Ficam observando, né? E sabem que pode estar surgindo um jogador muito importante. Agora eu quero ver mais um pouco dele, né? Eu queria que o Filipe Luís desse mais oportunidades, mesmo que pouca, né? Mesmo que 10 minutinhos ali, 15 minutinhos em alguns momentos, né? Pra gente poder ver um pouco mais desse Joshua aí que conseguiu marcar o gol. Então, desejamos aí felicidades, que ele consiga mantendo essa boa postura e marcando gols importantes para o Flamengo, ok? Agradecemos a vocês, até o próximo vídeo.